Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Filosofia para Corajosos, de Luiz Felipe Pondé. E, bom, essa leitura aqui, ela foi uma surpresa para mim, né? Porque eu nunca tinha lido nenhum livro do Pondé. Na verdade, eu não tinha nem a intenção de ler, né, um livro dele. Eu estava dando uma olhada ali na Amazon sobre alguns livros que estavam, né, inclusos no Kindle Unlimited. E aí eu vi que alguns livros do Pondé faziam parte, né? Então eu aproveitei, como eu vi que era um livro razoavelmente curto ali, eu aproveitei para ler ele, né, sem gastar então nenhum dinheiro, para ver, né, se seria bom ou não, para depois eu colocar na minha lista para comprar ele, o físico, né, por exemplo, ou mesmo em e-book, e até para ver como funciona a escrita, né, do autor, para eu ver se faria sentido ou não eu ler os demais livros dele. E como eu falei, essa leitura foi uma surpresa para mim e, infelizmente, uma surpresa negativa. Mas uma coisa que eu quero deixar clara aqui nesse livro é que eu acho que isso é uma coisa talvez muito relacionado mais a mim do que ao livro, né? Porque, por exemplo, eu não sei se você já conhece o Pondé, mas ele é um filósofo, né, brasileiro. Ele tem muitos e muitos vídeos, entrevistas, podcasts, etc. pela internet, né? Já teve colunas em diversos jornais, né? Então ele sempre foi muito ligado ali na mídia, né? E até onde eu sei, eu acho que o que fez a carreira dele deslanchar de vez, né, foi através da internet, né, das redes sociais, por exemplo. Eu acho que isso ajudou bastante ele a ganhar uma notoriedade, né, na carreira dele. E eu gosto bastante da visão do Pondé, né? Ele sempre tem algum comentário ácido, né, para fazer sobre algum assunto, sempre com uma opinião ali que costuma fugir, né, do senso comum. Seja o senso comum de fato, né, entre as pessoas, ou então um senso comum que estão tentando impor, né, que algum grupo está tentando impor, então dizendo que aquela ali é a verdade, que aqueles são os fatos. E aí o Pondé, então, ele traz ali outras perspectivas, né, e argumentos mostrando que as coisas às vezes não são bem assim, né? E só para dar um exemplo, né, sobre isso, eu gosto bastante, eu não vou lembrar de cabeça exatamente a frase que ele fala, mas eu já vi ele comentando em algumas entrevistas, por exemplo, como é esperado do filósofo respostas para as perguntas, né, soluções para os problemas, sendo que na verdade ele não enxerga que ele tem a obrigação de dar solução para nada, né? O fato de você conseguir reconhecer que existe um problema em algo não quer dizer que você tem que surgir com alguma solução, né, para aquilo, mas ao menos você consegue reconhecer que tem algo de errado. Por isso até que ele é colocado ali mais do lado pessimista, né, como um filósofo pessimista. Mas enfim, eu gosto bastante, né, do Pondé, então eu já consumi muito conteúdo dele na internet. Então o que me frustrou aqui nesse livro é que eu percebi que muitas das coisas que ele fala no livro, né, que ele escreveu, então, eu já tinha ouvido, né, ou então já tinha visto em alguma outra mídia, né? E eu acho que isso então que prejudicou, sabe, um pouco essa minha leitura, porque em diversos momentos eu pensava assim, nossa, eu já ouvi ele falando exatamente essa mesma frase, sabe, usando exatamente as mesmas palavras, porque a forma do Pondé de escrever, pelo menos neste livro, né, eu não li outros livros do autor para saber se é uma coisa que ele mantém, né, em todas as escritas dele, mas ele basicamente escreve quase que idêntico à forma como ele fala. Então tem diversos temas aqui que, se você pegar Luiz Felipe Pondé e você jogar na internet com o tema, seja, sei lá, religiosidade, democracia, sexualidade, você vai chegar em algum tipo de conteúdo, né, um vídeo, por exemplo, onde provavelmente você verá o Pondé falando ou usando os mesmos argumentos, né, que você vai encontrar aqui no livro. Agora, caso você não conheça o autor, você não tenha consumido, né, tanto conteúdo dele quanto eu fiz na internet, aí eu acho que isso não vai ser um problema. Porque até a ideia desse livro, né, Filosofia para Corajosos, é exatamente tornar a filosofia mais acessível, né, tirando do ponto de vista
acadêmico, de algo que só pode ser acessado pelos acadêmicos, né, pelos intelectuais e etc. E mostrando como a filosofia, no final das contas, ela está no nosso dia a dia, né? É o ato de pensar, só que pensando, nós às vezes chegamos em cenários, respostas que não nos agradam, né? Então é nesse ponto que ele leva essa filosofia para corajosos, do ponto de vista de que você vai esbarrar em questões, em perguntas, em problemas que ou você não vai encontrar uma resposta logo de cara, e isso por si só vai te deixar desconfortável, ou então as respostas que você vai encontrar serão piores do que você imaginava, sabe? Mas, ainda assim, esse exercício, né, de você pensar e refletir e buscar chegar até a verdade é que é de fato importante, né? É que é, então, filosofar, né, digamos assim. E é o que precisa ser exercitado, né, em todos nós. Então, só para dar uma palhinha do que você deve encontrar aqui nesse livro, eu separei alguns trechos que eu achei mais interessante ou então que eu vi alguma relação, né, com algum outro livro e vídeo que a gente já tem aqui no canal. Um que me lembrou bastante Crime e Castigo foi o seguinte: o mais legal da filosofia é você aprender a pensar sem medo das respostas. Talvez Deus não exista e ainda assim continuemos a precisar que ele exista. Teve uma outra aqui que me lembrou bastante alguns dos livros do C.S. Lewis, né? Acho que é A Abolição do Homem, e também ali no final, na parte onde o mal danado propõe um brinde, né, no Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E o Pondé então diz assim: e o pior é que, ao tentar negar esse fato, que alguns poucos são melhores do que muitos, o resultado será a igualdade social na mediocridade. A maior parte da humanidade sempre foi menos capaz. Isso nada tem a ver com violência ou racismo. Aristóteles já falava da grande alma, aquela com mais virtudes e com quem muitas pessoas viviam. Hoje está na moda negar isso. A educação até mesmo agoniza sobre essa ideia de igualdade. O fato de que todos devem ter direito à educação básica e à saúde básica, se a sociedade for rica o bastante para gerar isso, não significa que os alunos sejam todos iguais em potencial e virtudes. Muitas vezes, a inteligência faz de você uma pessoa mais cruel, menos feliz, menos simpática. A generosidade de alma não necessariamente vem acompanhada de sofisticação do pensamento. E, para fechar então ali, né, com um pouco daquela acidez do Pondé, eu separei mais uma aqui. Quem nunca leu nada não tem opinião sólida sobre nada, apenas achismo, uma opinião vazia, como dizia Platão, quando fazia a diferença entre ter opinião, doxa, e conhecer algo, episteme. Conhecer demanda trabalho, conversar com outras pessoas e ler alguns livros. Na maioria dos casos, conversar com mortos. Uma opinião vazia, qualquer bêbado tem. Bom, fica aqui então a minha resenha para o Filosofia para Corajosos do Pondé. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda e incentiva a gente a trazer cada vez mais vídeos aqui no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!